São alguns dos temas que estão a marcar este dia. São convidados deste Closing Bell Francisco Proença de Carvalho, advogado, e também Manuel José Damásio, professor da Universidade Lusófona. Boa noite, agradeço aos dois a vossa presença. Manuel, começo por si. Vamos começar por falar desta questão da possibilidade dos subsídios serem pagos, os 13º mês e o 14º mês serem pagos através de títulos do Estado. Parece-lhe que é uma medida a ser aprovada que acabaria por trazer um valor importante para o erário público, 1.000 milhões de euros, mas mais importante do que isso é um sinal que se dá à função pública? Considera que é este sinal que é importante? Não sei se é um sinal importante para a função pública. Aliás, nós temos neste momento claramente um processo de diabolização do papel do funcionário público que não é eventualmente o mais indicado quando aplicado de forma indiscriminada. Todas as medidas indiscriminadas parecem possuir uma certa justiça que às vezes é mais aparente do que real. Também se falou nisso a propósito do aumento do IVA, como o IVA sendo um imposto mais justo porque acaba por cair sobre todos, e agora vem-se apresentar esta medida a ser eventualmente aplicada no caso dos funcionários públicos como sendo de uma certa justiça face àqueles que de alguma forma estariam por trás de parte das causas da situação que vivemos. Bem, por um lado, não me parece que nós possamos, de uma forma taxativa, afirmar que todos os funcionários públicos têm uma culpa qualquer do cartório naquilo que é a nossa situação atual, de todo. Por outro lado, estamos perante uma medida que tem um impacto que vai muito além da função pública, porque não nos esqueçamos que a função pública per si tem um peso tremendo na situação, na economia do país, e associada à função pública, a estes milhares de funcionários públicos, está uma conjuntura de vida económica que nós não nos podemos esquecer e que terá reflexos gravíssimos na economia se esta multidão de pessoas não receber algo que, à partida, seria dinheiro vivo que iria entrar no circuito económico. Deve ser afetado. O consumo privado vai ser certamente afetado, aliás, já está a ser afetado. Nós temos aqui um problema que parece que se está a agudizar à nossa frente sem nós percebermos muito bem para onde é que estamos a caminhar, que é, vamos matar o doente da cura ou vamos conseguir recuperá-lo. E andamos aqui a discutir as medidas todas da cura que aparentemente nos estão a ser impostas. Esta negociação é qualquer coisa um bocadinho no segredo dos deuses, o que também é relativamente estranho no ambiente social e político que se vive, que esteja a decorrer uma negociação com um impacto futuro tremendo na vida de todos os portugueses e aparentemente ninguém percebe muito bem exatamente o que é que se está a passar, pois surgem estes rumores, hoje é esta medida, amanhã é aquela medida. Por exemplo, esta questão das medidas do PEC 4 eram ou não suficientes, o PEC 4 foi a causa disto tudo ou não? A Troika vem dizer que não. Aparentemente nós não conseguimos perceber exatamente se era ou não era, porque, por um lado, as medidas aparentemente não eram suficientes, por outro lado, aparentemente não iam na direção correta e, por outro lado, aparentemente elas existiam porque havia erros passados. Nós não podemos limitar-nos a olhar para o último pacote de medidas, temos de olhar para os pacotes de medidas que vieram antes e temos de olhar porque é que eles falharam. Só houve um PEC 4, porque houve um PEC 1, 2, 3, que já tinham falhado. Nós não podemos continuar neste processo de sucessão de medidas até à derrota final. Porque, senão, o que nós vamos estar a discutir daqui a algum tempo já não é cortar no subsídio deste ou cortar no subsídio daqueles, mas, basicamente, como é que nos vamos governar no nosso dia-a-dia economicamente. E é isso que me parece grave. Nós ouvimos falar de medidas paliativas, que vão curando, aparentemente, e resolvendo alguns problemas. Neste caso, o objetivo, espera-se que resolvam o problema de como pagarmos aos nossos credores, que é objetivamente uma das principais preocupações do FMI, obviamente, mas não ouvimos falar de medidas que tragam recuperação económica. E é isso que em toda esta discussão me parece ser o lado mais preocupante. É nós, muito pouco ou nada, temos ouvido, nos últimos tempos, de discussão em torno de que modelo de desenvolvimento económico é que nós queremos para o país, isto assumindo que há modelos antitéticos em discussão, que também não é completamente claro, mas vamos assumir que os há. Havendo modelos antitéticos em discussão, quais é que eles são e qual deles é que é o melhor? Porque é isso que os portugueses vão votar. Os portugueses não vão votar em rostos. Obviamente alguns vão fazê-lo, se calhar, mas o que está essencialmente em cima da mesa é que modelo de desenvolvimento é que se quer para os próximos anos. Sabendo que uma parte importante desse modelo tem de responder a uma necessidade que é pagar aquilo que andámos a pedir emprestado. Manuel, já lá vamos aos modelos de desenvolvimento, ainda relativamente a esta questão. O facto de estas notícias terem saído, ou praticamente todos os dias há notícias sobre as medidas que podem surgir, podem ser impostas por esta Troika, acabam por contribuir para o pessimismo dos portugueses. Nós já vamos ver na segunda parte uma peça que dá conta do pessimismo dos portugueses que atinge novos máximos. Estas medidas acabam por
constranger ainda mais aquilo que é, por exemplo, o consumo e o investimento por parte das empresas? Certamente. De um ponto de vista comunicacional, há aqui um erro que é fácil de detectar, mas não é nada fácil de corrigir. Qual é que é o erro? É não se falar. Ou seja, nós temos tido, isso não é de agora, esse é um vício quase da política portuguesa, que parece que se nós não falarmos das coisas, elas se vão resolver. Nós temos assistido a isso sistematicamente ao longo dos últimos anos. E não se resolvem, obviamente. Não é por nós, não estamos aqui numa lógica onde daquilo que não se fala não existe. É óbvio que as coisas existem, independentemente de se falar delas ou não. O problema de nós não passarmos a informação é que quando ela chega, aparentemente é muito mais brutal, porque é algo que as pessoas supostamente não estão à espera. Nas circunstâncias atuais, parece-me que seria mais acertado falarmos das coisas. Só que aqui entramos numa segunda parte do problema, que é nós estamos numa situação política muito delicada, onde na prática um governo em gestão é algo que não existe. Estamos com um governo de missionário que já está numa campanha. Portanto, quanto menos se falar daquilo que é o que vem a seguir, melhor. Aqui resta saber até quando todos os atores irão continuar neste jogo de não se falar do que aí vem, porque parece-me que era importante abertamente poder-se falar e devia-se falar daquilo que aí vem. E mais do que estarmos a falar do problema do cortar ou não cortar no 13º mês e no 14º mês na função pública, não nos devemos esquecer que, na generalidade dos países europeus, nós não temos este modelo de pagamento de remunerações como nós temos em Portugal. Nós temos de nos habituar em Portugal a olharmos um bocadinho para fora, se calhar esquecermos um discurso que temos feito em torno dos direitos adquiridos e olharmos para fora e vermos os exemplos de outros países, nomeadamente em termos de modelos remuneratórios. E mas percebermos... isso, quando o Manuel fala dessa questão, fala em termos de aumentos anuais? Não só em termos de aumentos anuais, mas em termos da forma como as pessoas são pagas, até no escalonamento dos seus pagamentos. Porque se calhar o que nós devíamos estar a falar no caso da função pública não é pagar ou não pagar o 13º e o 14º mês, mas se calhar racionalizar a função pública e vermos quem são os funcionários públicos bons, que os há, que são essenciais e que têm de continuar a desempenhar as suas tarefas. E se calhar, se nós fizéssemos primeiro esse trabalho de casa na organização e na reforma da nossa administração pública, que não foi feito. Nós temos um longo processo de reforma da administração pública, cujos resultados nós podemos, obviamente, apresentar inúmeros dados que provam que nós reformámos isto e aquilo, mas o problema central que tem a ver com a ineficácia da máquina pública, nomeadamente com a sua dimensão, não foi ainda ultrapassado. E enquanto esse problema não for ultrapassado, tocar nesse segmento, que é vital, nós não podemos esquecê-lo, esse segmento é vital da população. É vital do ponto de vista do número de votantes que representa, é vital do ponto de vista daquilo que representa em termos de consumo privado, é vital do ponto de vista daquilo que representa em capacidade de mobilização social, como bem o sabemos ao longo dos últimos anos. Portanto, em vez de nós entrarmos aqui num clima de guerra com estas pessoas, entre aspas, com todos os sujeitos da administração pública, nós devemos, se calhar, pensar e tentar separar o trigo do joio e vermos onde é que estão os problemas e onde é que não os há. Porque eu, se fosse funcionário público, acho que é excepcionalmente discriminatória uma medida que é aplicada a todos e que provavelmente dentro desta administração pública vão ficar de fora alguns daqueles que mais beneficiaram ao longo dos últimos anos dessa mesma administração pública. E que, como não são quadros da administração pública, provavelmente não vão ser afetados por nenhuma destas medidas. Francisco Proença de Carvalho, olhando numa primeira fase para esta medida, o que lhe parece a ser levada a cabo? Antes de mais, temos que ver se confirma ou não. Eu sei que foi o Diário Económico, foi o Económico que avançou com a notícia e deu toda a credibilidade, mas temos havido bastante especulação sobre as medidas. Não sei se nos estão já a preparar para o pior e, portanto, vão lançando algumas fugas de informação, se estamos nós a pensar alto. Mas pronto, a confirmar-se, eu devo dizer que não é uma questão de diabolizar a administração pública. Eu acho que isto é mesmo uma questão de modelo. Eu imagino que a questão aqui agora a decidir é uma questão de emergência, poupança rápida e eficiente, e até pode ter a sua poupança, mas isto é uma questão de modelo. E como disse e bem o Manel, este modelo do 13º, do 14º mês, e por exemplo na Grécia, que tínhamos o subsídio de Páscoa, é um modelo que existe em países, em poucos países, pelo menos nestes trâmites. E de facto não faz sentido. Eu não falo na administração pública, falo em todos, nos privados incluído. Repare, nós já somos um país pouco produtivo, conhecido pela pouca produtividade. E temos 12 meses no ano, sendo que um deles, em princípio quase todos, estamos de férias. E depois temos a acrescer isso um custo para as empresas, para o Estado, de um 13º e um 14º mês iguais à retribuição, em princípio iguais à retribuição dos outros meses em que as pessoas estão a trabalhar.